Olá, o meu nome é Ana Paula Milagres Tostes, sou estudante da licenciatura em Teatro pela Universidade Federal de São João del-Rei. Dentro da universidade, eu faço parte do projeto de extensão denominado Coletivo Fuzuê, que é um grupo de teatro político que tem como orientadora a professora Carina Maria Guimarães Moreira. O trabalho que irei apresentar foi realizado dentro desse coletivo, orientado pela professora Carina Maria Guimarães Moreira, e foi realizado graças à bolsa concedida pela PROP, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFSJ. O trabalho intitulado A Música em Cena, o olhar para a música em espetáculos brechtianos, se deu por meio de uma revisão bibliográfica sobre o tema, tendo como referência principal as publicações de Bertolt Brecht, Rosenfeld, Geraldo Martins, John Wiley e David Oliveira Pinto. Bom, a música e o teatro são artes que de distintas formas se relacionam ao longo dos tempos. Desde os primórdios da humanidade, os elementos musicais e teatrais estão presentes na composição de diversas culturas. Dando um salto para o teatro moderno, a música se tornou prática indispensável para o trabalho de diversos encenadores, tendo como exemplo o Stanislavski, que dedicou-se bastante de sua atenção na criação da sonoplastia, além de utilizar a música até mesmo nos seus processos de montagem, onde trabalhava com exercícios musicais e cantos de áreas e balada. Já Artaud, em seus trabalhos teatrais, buscava trabalhar com a sensibilidade do público, os levando para um outro lugar, ambiente, dimensão, entrando em um quase transe a partir da voz, utilizada como instrumento, e os próprios instrumentos musicais em milimétrica dissonância, produzindo sons e ruídos que aguçavam o ouvido do público. Tanto Stanislavski quanto Artaud representaram grandes influências ocidentais para o teatro moderno, que perpetuaram algumas tradições teatrais do século XIX para os séculos XX e XXI. Assim, com esse pequeno exemplo dos dois encenadores, a gente pode perceber que a música ela apresentou e apresenta diversas configurações, sempre exercendo uma função dramatúrgica, sendo introduzida de diversas formas, como, por exemplo, um meio de aguçamento da sensibilidade do público, trazendo um ápice das emoções em consonância com a história que estava sendo narrada pela peça teatral. Partindo para Brecht, no teatro épico, a música trazia outro contexto para a peça. Ela vinha como intervenção, trazendo uma narrativa, o contexto histórico e também como forma de embate, ironia e crítica, além de utilizar elementos da cena dialética como a ideia de distanciamento. Bom, primeiro eu acho interessante ressaltar que Brecht, desde o início de seus trabalhos artísticos, sempre teve uma forte ligação com a música, seja apresentando seus poemas com amigos, tocando instrumentos musicais, dirigindo óperas, criando peças teatrais embaladas com músicas. Essa ligação sempre acompanhou a grande parte de seus trabalhos artísticos no teatro, trazendo uma nova visão e um novo formato de introduzir a música dentro dos espetáculos teatrais. Nas peças iniciais de Brecht, mesmo ainda sem desenvolvimento da teoria do teatro épico, a música já aparece muito bem delineada e articulada com os outros elementos teatrais, como a dramaturgia e a cena. Geraldo Martins, em sua tese de doutorado de 2014, nos dá o exemplo de quando o poema Canção de Brecht aparece no espetáculo Baal, dialogando com os elementos da cena, interrompendo a sua continuidade, trazendo a ferramenta do distanciamento brechtiano. O que podemos perceber com as palavras de Brecht, ditas em O Uso da Música no Teatro Épico, de 1967. Nesse trecho, ele dizia: nas primeiras peças, a música foi usada de uma maneira bastante convencional. Eram canções e marchas e havia sempre um pretexto naturalista para cada peça musical. Mesmo assim, a introdução da música provocava uma certa ruptura com as convenções dramáticas da época. Ao mesmo tempo, a música tornou possível algo que há muito tempo deixamos de considerar natural, isto é, o teatro poético.
A partir do desenvolvimento da teoria do teatro épico, começamos a entender como era empregado a música nos espetáculos brechtianos e qual o motivo dela ser da forma que é, abandonando os formatos dramáticos e indo contra a necessidade da música reverberar no público uma sensação de encantamento e êxtase, levando mesmo a uma hipnose, ignorando tudo o que é preciso ser dito, pensado e falado. No livro Estudos sobre Teatro, Brecht nos mostra como é a diferença da música empregada na nova ópera, relacionada ao teatro épico, no qual ele propunha, e na ópera antiga. Na ópera antiga, a gente tem a música que apresenta o texto. Na nova ópera, relacionado ao teatro épico, a gente tem a música que facilita a compreensão do texto. Na ópera antiga, a gente tem a música que intensifica o efeito do texto. Na nova ópera, a música que interpreta o texto. Na ópera antiga, a música que impõe o texto. Na nova ópera, a música que pressupõe o texto. Na ópera antiga, a música que ilustra. Na nova ópera, a música que assume uma posição. Na ópera antiga, a música que pinta a situação psicológica. Na nova ópera, a música que revela um comportamento. É perceptível que na nova ópera que Brecht propunha, a música, em conjunto com os outros elementos teatrais, tinha um papel de extrema importância. Não era mais um elemento de plano de fundo, mas sim uma ferramenta que não se dissociava do processo criativo e da cena. Dentro de seus espetáculos, Brecht utilizava de uma ferramenta importante chamada de efeito de estranhamento, que nos ajuda a compreender como a música era utilizada nos seus espetáculos. O estranhamento nada mais é do que um recurso que fazia com que o público estranhasse tanto a cena quanto a própria realidade, buscando que o mesmo tenha uma nova concepção sobre o que é apresentado na cena. Sendo assim, Brecht propunha uma desnaturalização da cena, fazendo com que o público tome partido e posição aos acontecimentos tanto da cena quanto da realidade social e individual. A partir disso, a música nos espetáculos brechtianos acabou se tornando uma ferramenta desse estranhamento, sendo elemento extremamente importante para a construção de uma cena que fazia o público refletir e pensar sobre o que via e ouvia através do próprio comportamento social. Diferentemente de Artaud, que buscava a sensibilização do público através de um efeito de magia, e diferentemente de Stanislavski, que buscava compor uma cartografia sonora em seus espetáculos, Brecht utilizou a música como uma ferramenta política e transformadora, através de intervenções e comentários de cena, sendo um coeficiente de reflexão. No teatro épico, Brecht traz a contraposição ao teatro dramático, que era feito para divertir o público e sensibilizar através das emoções. Brecht, então, fazia com que seus espetáculos também trouxessem a diversão, porém em conjunto com a reflexão. A partir disso, a música sendo utilizada como comentário de cena aparece dentro do espetáculo através da ferramenta de interrupção e quebra da quarta parede. Logo, a música que interrompe a ação de cena vem como uma forma de quebra dos efeitos do real que é criado pelo espetáculo, rompendo com a identificação do público com o personagem e com a continuidade da ação de cena. O coro cênico, nos espetáculos brechtianos, também assumiu um papel importantíssimo quando falamos sobre o efeito do distanciamento que a música e outros recursos técnicos assumiam no espetáculo. Relembrando o coro na tragédia grega, que tinha a função de narração, testemunha e ser conselheiro, o coro em Brecht vinha atrelado muitas vezes à música, sendo elemento de ironia e de denúncia nos espetáculos, quebrando a ilusão e rompendo a ação de cena que se caminhava para a dramaticidade. Um espetáculo que podemos perceber essa relação da música e do coro cênico cantado com efeito de distanciamento é A Mãe, que foi escrita em 1931. Nessa peça, que possui 11 coros variados entre texto cantado e falado, Brecht usa o recurso do coro como uma ferramenta de convencimento da plateia, suscitando a interação do público com a peça enquanto rompe e distancia da estética naturalista. Esse espetáculo A Mãe, que foi escrito em 1931 e estreado em 1932,
tinham as canções de Eisler na sua criação. O espetáculo foi considerado um marco de transição das parcerias musicais na vida de Brecht, pois o Brecht acabava de sair de um trabalho de ópera, que ele mesmo já não vinha se identificando por conta de uma certa gourmetização desse estilo de espetáculo na época. Justamente porque a maioria das óperas elas não eram feitas para os trabalhadores, para o proletário, mas sim para a burguesia. No espetáculo A Mãe, a música e o coro eram algo extremamente importantes. Logo no início do espetáculo, quando Vlasova, a mãe, termina sua fala, entra a música como os corvos, na tradução do português, como uma resposta à fala de Vlasova. E é logo nos primeiros minutos do espetáculo que o coro cantado pelos trabalhadores rompe a estética naturalista em conjunto com as projeções que eram feitas. A partir disso, a música assume uma função de comentário da cena, fazendo com que tanto a personagem de Vlasova quanto o público assuma uma posição. Segue um trecho da primeira canção do espetáculo A Mãe, chamada Como os Corvos. Arbeite, arbeite, arbeite mir, spare, teile besser ein, rechne, rechne, rechne genauer. Wenn die Kopeke fehlt, kannst du nichts machen, wenn die Kopeke... Uma característica que a música assume na maioria dos espetáculos brechtianos é a de transformação de andamento, ritmo e harmonia. A maioria das músicas não segue um padrão e possui muitas diferenciações, tanto feita pelo instrumento musical, tanto feita pela própria fala do coro cantado e falado, que tinham suas variações de intenção. Porém, mesmo com essas variações, as canções, principalmente dos espetáculos didáticos de Brecht, possuíam uma estrutura de melodias simples. Essa particularidade fazia com que o público se sentisse também parte do espetáculo, principalmente porque o coro, em conjunto com a música, em boa parte da peça se misturava à plateia. Com isso, o espetáculo convidava o público, no caso, os trabalhadores, a cantarem em conjunto com o coro. A música em cena no teatro moderno, como uma ferramenta de extrema importância nos espetáculos teatrais, criou ambientação, levou inúmeras pessoas ao cômodo da ilusão, fez rir e chorar, transformou situações, ditou o percurso de inúmeros espetáculos e se posicionou. Ao assistir uma peça, a música, como recurso sonoro, nos embarca em situações reais ou irreais, fazendo muitas vezes o público se pertencer àquele espetáculo, trazendo ele para mais perto daquela realidade e daquela dramaturgia. Em Brecht, a música foi utilizada como uma ferramenta política, sendo empregada como forma de contextualização histórica, escancarando a realidade, utilizando da ironia para chegar ao público de uma forma leve. Através do efeito do distanciamento, a música e o coro interrompiam a cena, fazendo com que o público se identificasse com a cena e refletisse sobre a sua própria realidade. Com isso, Brecht utilizou da música e do teatro como uma forma de instruir o trabalhador e fortalecer a classe trabalhadora.